Seja bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista, escritora. O canal A Leitura é voltado para literatura e cultura. Toda semana tem vídeo novos, como resenha, leituras de textos literários e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. E estamos aqui com a escritora e terapeuta Lúcia Harbeli. Lúcia Harbeli é autora do livro Facetas da Personalidade, enfermeira, terapeuta integrativa e uma buscadora do conhecimento. É uma mulher inspiradora que cruzou continentes, superou desafios pessoais e profissionais e hoje compartilha sua sabedoria através do cuidado com a saúde e das palavras escritas. Hoje temos a alegria de receber uma mulher inspiradora que cruzou continentes, superou desafios pessoais e profissionais e hoje compartilha sua sabedoria através do cuidado com a saúde e das palavras escritas. Nossa convidada é Lúcia Harbeli, autora do livro Facetas da Personalidade, enfermeira, terapeuta integrativa e uma buscadora do autoconhecimento. Neste momento, vou convidar a Lúcia para entrar no estúdio. Olá, Lúcia, tudo bem? Olá, Margarete, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada também. Lúcia, eu já vou fazer uma pergunta. Você nasceu em Caetano do Sul, mas viveu boa parte da infância e adolescência no Nordeste, certo? Sim. Eu gostaria que você se apresentasse. Bem, eu nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo, mas bem criancinha mesmo. Meus pais se separaram e eu voltei com a minha mãe para morar no interior de Pernambuco. E lá vivi até os 16 anos, nessa cidade chamada Garanhuns, que, por sinal, se chama Suíça Pernambucana. E a partir dos 16 anos, eu fui estudar em Recife, fui fazer universidade, né? Eu me formei bacharel em enfermagem. E com 26 anos, eu cheguei aqui na Suíça. Foi assim o trajeto. Então, você já está há quanto tempo na Suíça, morando? Deixa eu ver, vai fazer 25 anos. 25 anos. E como foi esse processo de adaptação, né, em outro país, uma cultura diferente? No começo foi bem difícil, né, como é para a maioria das pessoas. Eu cheguei aqui eu sempre estudei inglês no Brasil e sempre fui muito interessada nessa língua, mas quando cheguei, logo eu percebi que eu teria que aprender alemão rápido, até porque o meu ex-marido, ele só falava mais alemão, a família toda, e eu fui morar num local que praticamente não existia estrangeiros. Então, foi um processo assim bem rápido nessa questão do aprendizado da língua alemã, que é a região que eu moro, né? Que aqui tem várias línguas. E como escritora, como iniciou esse processo da escrita, né, que você decidiu publicar um livro que se chama Facetas da Personalidade? Bem, eu sempre fui apaixonada pela escrita, desde criança, que era o meu hobby, era a minha vida escrever, né? E eu, em todo esse percurso aí, escrevendo, sempre essa capacidade muito intuitiva, de reflexão. E neste ano, né, no início deste ano, não, foi no ano passado, eu passei por uma fase de mudanças na profissão, eu atuei como enfermeira na Suíça, depois eu comecei a trabalhar na firma do meu marido, né? E aí eu deixei minha profissão, fiquei trabalhando na firma em outra área, uma área que eu nunca, na contabilidade, que eu nunca tive experiência, e no telemarketing, e eu fui me sentindo um pouco só, né? Porque um trabalho assim de escritório, e eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Que eu tenho que comunicar, que é a minha arte, a fala, a escrita. Então, eu disse, olha, eu já tenho
um conteúdo assim de vida, várias experiências. Na época eu já estava atuando como terapeuta holística, então foi assim que eu cheguei a essa ideia de escrever esse livro. E demorou vários meses, passou por várias pessoas, né, vários especialistas. Foi assim. E no livro você fala sobre o que exatamente? Qual a temática, né? Facetas da personalidade. É sobre existência, desafios? Já posso mostrar, né, o livro? Pode, sim. Também tem a versão em alemão, terá provavelmente francês. Uma autobiografia, mas também é um livro de autocura, porque nele eu relato vários desafios que eu passei na minha vida e eu relato como eu saí dessas situações. Eu dou dicas às pessoas, né, que possam usufruir dessa estratégia, né, de vida, de sobrepor situações difíceis. Então, eu atuo nessa literatura com os meus clientes, né? Eu passo muitas informações, dicas, é isso aí. E como foi o processo criativo, né, da escrita? Tem a sua experiência, né, que você colocou aí, as suas vivências, o seu olhar também como terapeuta. Eu relato, né, todo esse processo de autocura e comecei a aplicar também nos meus clientes. E eu comecei a ver que havia uma interação, né, nas nossas histórias, mesmo que não seja uma história completa, mas sempre há algo, sempre há um princípio que engloba todos, né? No princípio de alguma dor, de alguma dificuldade. Então, foi isso. Talvez também, não sei, você se interessa em saber por que o nome, né, do livro. Sim, sim. Eu passei muito tempo, Margarete, pensando, meu Deus, como vai ser o nome do livro, que eu tenho tantas ideias, né? E relia. E aí eu cheguei à conclusão que seria Facetas da Personalidade. Por quê? O highlight de todo o meu processo de autocura, quer dizer, autocura não, porque a gente sempre está se curando, mas Sim. Estamos subindo escadas, né? Foi o fato de autoobservação. Eu sou uma pessoa de muita reflexão e observação. E em todo esse processo, eu não tinha a consciência porque, por exemplo, uma pessoa ou várias pessoas me incomodam, um exemplo, né? E eu olhava para a pessoa e dizia, mas por que essa pessoa me incomoda? Por que a atitude dessa pessoa me incomoda? E ficava refletindo, e fui nesse processo de me perguntar, né? Por quê? E existiram várias situações que eu comecei a ver que o que me incomodava no outro era o que eu tinha em mim, né? E esse processo foi extremamente valioso, porque eu conseguia, a partir desse momento eu consegui ver em cada dificuldade, em cada pessoa, algo que eu tenho em mim que eu preciso melhorar e que a pessoa vê como um espelho para mim, né? Então, pelo fato dessas pessoas geralmente serem diferentes de mim em vários aspectos, né? Eu coloquei facetas, porque cada pessoa tem uma faceta, só que o princípio da dor é sempre o mesmo. Então é isso, o porquê do livro Facetas da Personalidade. Na psicanálise fala muito, né? Às vezes que a gente está incomodado no outro, às vezes fala mais sobre nós mesmos do que o outro, né? Às vezes aquilo que está incomodando muito, mas por quê, né? Qual a ferida? O que está acontecendo em mim para eu permitir esse outro causar esse dano, né? Esse mal-estar. E realmente as relações são mesmo de transformações, né? Às vezes tirar mesmo do negativo ou de algo que nos incomoda um crescimento, né? Exato. E que não é um processo fácil, né? Você tem que passar por cima da questão do ego, ter humildade de querer ver a situação. É simples de falar, mas é muito difícil de praticar. E continuar praticando, né? Porque a vida é um eterno aprendizado. Com certeza, um eterno aprendizado. E a gente tem que se permitir mesmo nesse processo de crescer, né? De se autoconhecer, de saber que podemos errar o outro também, e assim crescermos juntos, né?
Mas é onde está o problema. Nós não fomos educados na sociedade onde se permite errar. Desde criança, nós somos geralmente punidos pelo erro, né? A sociedade geralmente não aceita um erro. E é por isso que existem tantos traumas também, né? Porque você, claro, depois de um bom processo terapêutico, você começa a entender que é direito nosso errar. É errando que se aprende. Mas, em geral, não é um ato tão bem visível na sociedade, né? O fato de você errar. Então, você errar e ter a humildade de dizer, eu errei, mas agora eu quero acertar através do meu erro. Sim. Um termo que eu li no resumo do livro, né? Embarcação. Né? Creio que seja uma metáfora, é isso que você usou, poderia falar? Sim. Eu falo muito através de metáforas e analogias. Um deles é esse, do rio, né? Porque eu acho assim, o seguinte, nós, quando chegamos aqui na Terra, nós temos um percurso a percorrer, né? Todos nós temos um percurso. E nós não somos educados, geralmente, para entender por que nós estamos aqui. Então, quando nós chegamos aqui na Terra, nós chegamos assim, né? Geralmente, né? Sem saber muito para que eu estou aqui, né? E às vezes passamos uma vida inteira sem saber, ou iludidos, achando que a gente veio aqui para trabalhar, para estudar, para viajar, para ter filho, para casar, ou talvez não. Só que o que falta é um valioso conhecimento de saber qual é o verdadeiro propósito da gente aqui na vida. Porque é por falta desse propósito que eu cheguei a essa conclusão, desse propósito, o propósito maior, né? Nós temos vários propósitos, mas tem um propósito maior, que muitas vezes as pessoas caem em desespero, caem em depressão. Na questão do rio é essa, nós temos que percorrer o rio, e nesse processo, nesse percorrer do rio, vão ter caminhos estreitos, vão ter caminhos com pedras, vão ter caminhos mais árduos, né, de passar, e pela falta do propósito maior, que a gente não entende, a gente acha que veio passar férias, né, e tem que estar tudo em ordem, então nós muitas vezes queremos sucumbir, né, não faz mais sentido, porque falta o propósito maior. Então, isso é uma coisa muito importante, cada ser humano descobrir qual é seu propósito maior, independente de religião, de crença, seja o que lá for, mas o propósito é do Deus dentro de nós, né? Cada um tem sua forma de falar, o divino, né? O que for, mas você tem que saber qual o principal propósito, para que eu estou aqui. Nós estamos aqui para crescer, para aprender e voltarmos melhores, né? E quando, infelizmente, a maioria das pessoas, né, infelizmente, não chegam a essa conclusão, ficam muito envolvidos nas coisas do mundo, na questão física, material, não tem nenhuma prática que possa ter essa ascensão espiritual, seja lá qual for, todas são dignas, né? Então, eu penso, eu tenho quase toda a certeza que isso é uma coisa que causa muitos problemas na humanidade. No tempo que vivemos há muita comparação, né? Também vem um sofrimento, porque cada um tem o seu propósito. E quando a pessoa não enxerga isso, ela começa também a se comparar, né? Eu creio que aí, com as redes sociais, existe mais ainda. A pessoa esquece de si e começa as comparações, né? Comparações, vêm as ilusões, né? Que ninguém vai postar nas redes sociais as coisas, as desvantagens, geralmente não. E as dificuldades da vida, né? A gente às vezes está num momento bom, daqui a uma semana já aparece uma coisa, sempre está aparecendo coisas na vida, umas mais pesadas, outras mais leves. Mas quando nós temos esse propósito, eu não vou dizer que ninguém vai cair, nem ninguém vai ficar triste, que isso é um processo humano, mas quando você tem isso em mente, peraí, mas qual é o propósito que eu quero atingir? Não é o propósito material, mas o propósito divino, o propósito espiritual, o propósito profundo, aquele propósito de quem te colocou aqui, né? Para que eu estou aqui? Eu não estou aqui simplesmente por estar, né? Eu tenho alguma coisa importante para fazer na minha função, seja lá qual for. Então, você vai cair sim, é normal, vai ficar às vezes triste, mas você levanta com mais rapidez, entendeu? Não sucumbe não cai tão forte. É isso aí. Qual o trecho, né, que
que mais assim, te tocou no momento que você foi escrever, né? Creio que tudo, né? Mas tem algo como escritora, né? Mexeu mais com você. Eu separei aqui, eu diria que todos são importantes, sabe, Margareth? Não teve um assim, porque tudo é um processo, né? Sim. Mas hoje eu separei no capítulo, deixa eu ver aqui, Despertando Emoções, eu vou ler um trechinho, tá? Tá, sim, por favor. Atualmente, agradeço a Deus o que pude receber dentro da limitação de cada um que passou na minha vida, como também agradeço a cada ser que saiu da minha vida e que tanto faltou, mas que me ensinou a duras penas na dor qual seria a minha fonte mais segura da vida. Decido agora acordar feliz, porque descobri que ser feliz é definitivamente uma opção pessoal, independentemente das pessoas, de situações e de coisas externas. Então, foi um processo, né, que eu passei, que antigamente, quando alguém saía da minha vida, alguém, né, geralmente a gente gosta muito, a gente às vezes nem entende que aquela pessoa sai da vida, não fala nem de coisas amorosas, qualquer pessoa que tem uma conexão conosco. Então, eu ficava muito abatida, sabe? Ficava muito... E nesse processo eu consegui entender que as pessoas vêm com aquela conexão energética para algum propósito e também saem com algum propósito, e não é por isso que as coisas vão acabar. O amor talvez também não vai acabar. Se é amor, não vai acabar aquela conexão. Mas é preciso a gente liberar, né? Para que outras coisas entrem. Então, é isso que está a fé. Eu não falo da fé religiosa, eu falo da fé espiritual, né? Da confiança no cosmos, nos propósitos de Deus nas nossas vidas. E eu decido acordar feliz, por quê? Porque eu passei boa parte da minha vida acordando sem propósito, né? Às vezes tinha aquele propósito, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, mas não era um propósito maior. E eu decidi que o fato de nós acordarmos felizes é uma decisão. Você tem que fazer o seu dia. Não vamos esperar que outras pessoas, que as situações sejam convenientes, que me agradem para eu ser feliz. Então, essa descoberta dessa felicidade que nós próprios temos que buscar foi uma grande descoberta. Que creio que muitas pessoas não sabem disso. As pessoas geralmente, né, quando falta um pouco de consciência, pensam: eu vou estar bem, eu vou estar feliz se as pessoas que eu quiser estiverem ao meu lado, que se fizerem o que eu gosto, se eu tiver aquele emprego, se estiver tudo dando certo. Mas a felicidade não independe disso. A felicidade vem de dentro. É um processo fácil? Não. Nada disso é fácil. Mas eu acho que caminhar pela porta estreita é muito mais valioso. No seu livro tem muito também o seu olhar, né, como terapeuta. Isso, né, é uma pergunta: como essas práticas complementam sua formação, né, em enfermagem e o seu olhar para a condição, para a saúde humana, né, que hoje, eu falo que hoje porque talvez antes não era tão falado, né, mas hoje fala-se demais sobre saúde mental, sobre relacionamentos, né. Então, você falou algo também importante agora aí do livro. As pessoas, elas condicionam a sua felicidade num relacionamento ou num estado ou numa situação. Se isso não está bem, eu não estou bem. Se isso não, sendo que é o olhar, né? É a forma de ver, né? Então, assim, eu queria que você falasse do seu olhar como terapeuta, também a sua experiência, né, na enfermagem, né, sobre essa questão humana também, que é bem presente no seu livro, né? No caso, eu acho que a enfermagem teve mais influência na questão terapêutica do que a terapêutica na enfermagem. Porque quando eu trabalhava, né, na enfermagem, eu não me dedicava muito a essa questão terapêutica, era uma coisa mais humana, de humanidade. E eu sentia nessa época já que o ser humano deveria ser tratado de uma forma mais holística, né? Que falta muito, né? A industrialização mercantilizou bastante a questão da saúde, então muitas vezes a questão humana é negligenciada. O ser humano é visto com um pedaço de braço, um pedaço de perna, uma cabeça que dói, mas ali não é analisado por quê, né, ele está sofrendo desse dano, o que é que está causando. E as pessoas automaticamente vão se fechando também.
porque muitas vezes não é permitido, ninguém está interessado em saber como você está. Está interessado em lhe dar um medicamento para curar a sua dor externa. Então, foi nada mais, nada menos do que um encaixe aí, né? Quando eu praticava, e depois com a experiência na prática como terapeuta, é uma coisa ligando à outra. Mas eu fazia já na minha profissão de uma forma intuitiva isso. Mesmo sem grandes conhecimentos na terapia, eu já fazia de uma forma intuitiva. Porque eu colocava muito amor, né, no meu trabalho. E eu recordo muitas vezes, quando eu chegava nas enfermarias, os pacientes aqui diziam, a senhora, né, que eles chamam senhora, a senhora Heberli, a senhora está sempre feliz. O que a senhora faz? Quando a senhora chega na porta, a gente já sente aquela energia boa, já tem vontade até de ficar bem. Aí, o que a senhora faz? Que a senhora está sempre assim. Eu disse, olha, quando eu venho aqui e abro a porta e entro nessa clínica, nesse hospital, eu já entro, eu deixo tudo para trás e eu só vou com o intuito de levar o amor. E essa questão sempre foi uma coisa muito forte na minha atuação, na minha profissão da enfermagem. Esse amor, essa questão intuitiva, né? O espiritual ali entrando. Muitas vezes tem situações que a gente não sabe mais nem o que fazer, mas quando você coloca amor ali tem poder. Você fala muito da questão espiritual da fé. Você acredita que é muito importante para o autoconhecimento a questão espiritual, né? Não sei se você crê que somos formados aí de corpo, né, alma e espírito, né? Como você enxerga tudo isso para o bem-estar, né? Para o autoconhecimento, para a cura, para ter uma vida boa, independente de ou apesar de. Como eu falei anteriormente, né? O espiritual que eu falo não é nada de religião. Talvez alguém pense, a Lúcia, eu não tenho nada contra nenhuma religião, respeito todas são dignas, fazem o bem, mas eu falo do espiritual, né? O espiritual é aquele amor incondicional, é aquele desejo profundo que o bem, que você vê o irmão, vê Deus no outro, né? O que eu queria que fizesse comigo, eu faço para o outro. E nessa questão terapêutica, eu associo muito a questão terapêutica espiritual na questão assim, que se cada pessoa soubesse o valor do autoconhecimento, o mundo se tornaria muito melhor, porque a partir do autoconhecimento que você conhece as suas reações, você cura seus traumas, você consegue muito melhor ver a situação do outro, e às vezes o que é até um ódio, um sentimento negativo, pesado, denso, se transforma em amor, né? Através do conhecimento. Se eu me conheço, eu me vejo no outro, que o outro é um irmão que vem mostrar algo a nós. Então, se eu me vejo no outro, é muito fácil amar o outro, de qualquer forma que ele estiver, né? Você tem mais solidariedade, você tem mais tolerância, você tem mais... ter menos críticas, menos julgamentos, que é isso que Jesus ensinou. Exatamente Sim. Isso. É por isso que eu acho, na minha opinião própria, eu não acho que as pessoas na religião, só a religião, pode fazer tudo, porque nós somos espírito, nós somos emoções, nós somos o físico. Então, os três têm que andar juntos. Se você só pratica a religião, mas não pratica a cura das suas emoções, você vai melhorar em alguma coisa, sim, mas tem que ter os três juntos, não dá para andar. É como o braço, a perna e a cabeça, né? Eu acho que é muito louvável, né? Você ter alguma crença, você ser guiado por alguma filosofia, mas tem que ter, é essencial essa questão terapêutica. Porque se você não se conhece, se você próprio não se ama, como é que você vai amar o próximo? Se você tem tantos conflitos com você mesma, não dá. Verdade. E, Lúcia, na sua visão, como escritora, né, qual o papel da escrita, né, qual a importância da escrita na sociedade e para o próprio escritor também, né, qual a importância, principalmente nesse mundo em que vivemos, que é tudo tão... tecnológico, tela demais, né? Então, qual a sua visão sobre a escrita, a sua importância e qual a mensagem que você deixa, né, sobre isto?
Eu, particularmente, a escrita, para mim, é minha terapia, né? Eu não vivo sem a escrita. Peço a Deus todos os dias para ter meus olhos, minhas mãos, que possam se movimentar para escrever, porque é ali que eu consigo metabolizar, diria, né? As minhas emoções, as minhas percepções. Quanto à questão tecnológica, eu acho que não é tão prejudicial. Claro, um pouco no sentido que as pessoas hoje não têm muita paciência, né? É tudo muito rápido, são muitas informações. Eu não tenho tempo de ler esse livro que já tem 10, já tem 100, já tem e-book, já tem isso. Mas é essencial nós podermos selecionar, né? Selecionar, e isso vai muito na questão qual é o meu propósito. Selecionar, olha, no momento eu preciso me focar nesse, no momento eu preciso me focar nesse. Porque nessa questão da tecnologia também eu acho que ajuda muito, tem um lado que ajuda. Você tem as informações um pouco mais rápido, né? Antigamente a gente passava muito tempo para obter uma informação, então eu acho que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Sim. E uma pergunta que eu sempre faço em todo podcast, né? Se você pudesse estar com algum escritor, quem seria? Olha, desde criança que eu ouço muito falar do Joseph Muff, que é um americano, que ele tem uma igreja, que ele tinha uma igreja de vertente assim científica, não sei bem qual, e ele escreveu 2 livros que, se eu não me engano, foram best-seller há muitos anos, que foi O Poder do Subconsciente, quando nem se falava muito nessas questões terapêuticas, holísticas, e Canções de Deus. E esses livros sempre eu li, né, quando era adolescente, minha mãe gostava muito de ler, e esses livros, eles curaram meu tio, que ele tinha ele sofria do alcoolismo, e ele já não tinha mais nenhuma possibilidade de se regenerar, né? E a minha mãe ofereceu esse livro a ele não era uma pessoa que vivia em igreja, nem era ligado nessas coisas, mas aí, com essa literatura, e só com essa literatura, ele conseguiu curar do alcoolismo. Então, é uma coisa que ficou muito na minha mente, isso, né? Porque eu sempre ouvi essa história, minha mãe sempre falando, sempre falando. Hoje é uma pessoa de muita fé, né? A pessoa na família que mais tem fé é ele, e foi através dessa literatura que ele foi iluminado, né? Só com esse livro. E também admiro Augusto Cury, né? Dos autores mais recentes. Eu leio, já li bastante livros dele, mas o que ficou bem na memória foram esses 2. Como foi esse processo seu de morar em um outro país, né? No início você falou que já está há mais de 20 anos, né? Na 25 Europa. Isso. Então, assim, como foi esse contraste, essa questão da realidade, como foi também para o seu crescimento, né, como pessoa, por completo, como ser humano, né, estar em outro país, com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, como foi tudo isso, da Lúcia, da chegada até hoje, como foi esse processo? Na verdade, desde que eu era criança, eu sempre tive o sonho de morar no exterior. Algo me chamava, né? Eu não sabia qual seria. Eu pensei que, no caso, na época, que seria algum país que falasse inglês, que eu gostava de inglês. E no hospital que eu trabalhava, no Brasil, que eu trabalhei só 2 anos, depois que eu me formei. O restante foi todo na Suíça. Eu tinha a possibilidade de fazer especialização, já estava na porta para ir para os Estados Unidos, estudando muito inglês e tudo. E, de repente, eu fui fazer uma visita a uma pessoa aqui na Suíça, que eu conhecia, e nessa visita eu conheci o meu ex-marido, que é o pai do meu primeiro filho, e fiquei, né? E foi, claro, uma grande mudança, né? Eu, do inglês, já passei para o alemão, adaptação. No início eu sofri bastante, até pelo fato de eu não ter praticamente ninguém para falar a minha língua, né? Naquela época nem existia esse celular como eu tenho hoje, ligações caríssimas e tudo. Mas, e aí eu me dediquei bastante à questão dos estudos, da leitura, da escrita, como sempre, né? Meus companheiros eram os meus amigos. E depois eu tive grandes oportunidades de trabalhar na minha profissão, que nem todos têm, né, essa oportunidade. Mas eu te falo uma coisa, Margareta, eu passei bastante anos da minha vida, apesar de ser privilegiada em várias coisas, que muitos não são, eu passei com uma coisa que me dizia assim, esse não é seu lugar. Deus lhe colocou no lugar errado. E com o tempo, com essas terapias, eu comecei a perceber
eu dizia, meu Deus, assim, meu Deus, será que eu estou no lugar errado? E por que isso? E aí eu fui percebendo que era o meu binóculo, né? Como eu via a vida. Eu observava, eu não observava o que eu tinha e observar as dificuldades. Eu focava só nas dificuldades. E isso me fazia pensar, eu estou no lugar errado. Preciso voltar, talvez no Brasil eu seja mais feliz. E começava a observar, mas lá no Brasil eles estão mais felizes? Ah, por que isso? Por que aquilo? Até que eu fui para uma viagem no Brasil há uns 5 anos atrás, creio, e sempre com esse pensamento, né? E quando chegou nessa viagem, eu fui percebendo que as pessoas já não me viam mais como que eu fosse de lá. E até me perguntavam, Lúcia, como é que você vai voltar para a sua terra? Aí eu pensava, meu Deus, quer dizer que a minha terra é lá. Então, eu passei por um processo, assim, muito difícil nessas férias, mas olha, eu te falo, foi um santo remédio. Quando eu cheguei aqui, que eu pisei no aeroporto, eu tinha certeza absoluta que Deus sabe o que ele faz. Por algum propósito, eu estou aqui, né? Hoje eu vejo pessoas assim do Brasil que moram aqui, ou já foram embora para o Brasil, e ficam, eu vou para o Brasil porque lá nessa questão terapêutica é mais aberta, as pessoas são mais abertas. É verdade, é difícil aqui, é muito difícil. Mas eu pensei já várias vezes, eu disse, olha, lá já tem muita gente, aqui tem poucas nessa área, então é aqui que eu preciso ficar, mesmo o terreno seja sendo mais árduo, né? Então, a partir desse tempo aí, claro, o céu não ficou maravilhoso, claro, a vida tem sempre as desvantagens, desafios, mas aquela segurança que eu tenho na terra, né? Esse poder do agradecimento, que eu não agradecia, esse poder da força da gratidão, eu não tinha, eu só via as coisas negativas. Hoje em dia, Margareta, eu agradeço a terra que me dá o pão, eu agradeço às árvores, eu agradeço a tudo, ao lugar correto que Deus me colocou. Então, esse foi o grande aprendizado. Eu creio que a gratidão, ela traz uma felicidade, né? O contentamento. Por incrível que pareça, Lúcia, você falando isso, esses dias, né, conversei com o meu terapeuta sobre isso, né, o psicanalista que me acompanha, e nós estávamos a refletir sobre essa questão do agradecer. Sim. Né? Às vezes você está aqui, né? Ah, não, mas está ruim, aí vai para outro lugar, mas também não está bom, né? Nada é legal, nada é bom. E você falou assim, no Brasil já tem muito a questão da terapia, aqui não. Por que não ser um agente de transformação onde eu estou? Exato, exato. E eu porque agradecer, se Deus não né? me tira daqui é porque não é para sair. Tudo que tem uma grande resistência é para ficar. E hoje eu tenho a convicção absoluta, tem muitas pessoas que me perguntam hoje, quais são os projetos do futuro, você vai voltar para o Brasil? Eu digo, olha, provavelmente, conscientemente, não. Não por questões políticas, nem nada disso, porque é minha terra. Mas eu sinto que eu preciso estar aqui, eu sinto que é meu lugar. E até o momento que Deus achar que eu devo estar aqui, eu vou estar aqui, né? Eu estou nesse processo todo, eu estou me soltando mais, entendeu? Me deixando guiar pelo processo de Deus, pelo processo divino, porque a gente tem as coisas muito sob controle, a gente quer ter muito controle sobre as coisas e não tem. Não temos. Não tem controle. Então é muito mais fácil você ir com as ondas, né? Vai com as ondas. Libera, aceita muitas situações. E, Lúcia, assim, como conciliar, né, agora de mãe para mãe também, de escritora para outra escritora, eu creio que outras mulheres, né, estarão vendo esse podcast. Como conciliar a vida profissional, a escrita, a maternidade, o autocuidado? É bem complicado, né? Eu tenho que me desdobrar, eu tenho até que me educar nessas questões que eu me sobrecarrego muito, porque eu amo de paixão essa questão terapêutica, eu me dedico corpo e alma, né? E eu quero, parece que eu quero curar o mundo, eu sei que não é possível, a gente tem que, o outro tem que querer a cura, e já tento até escrever outros livros, já estou aí no processo de fazer o meu próprio método, mas eu vou fazendo o possível, né? Me educando, né? Para ter os limites, né? Para não extrapolar. Os meus filhos já têm um filho de 22 anos e um filho de 15 anos, eles já são mais independentes, mas mesmo assim eu procuro hoje dar mais atenção a eles do que eu já dei antes, quando eles eram menores, porque hoje
eu já me sinto mais consciente de várias coisas que eu não tinha consciência quando era mais jovem. E olhando para trás, assim, qual a mensagem que você deixaria para a Lúcia do passado? Se você pudesse voltar, qual a mensagem que você deixaria? Treinar a paciência, né? Que eu sempre fui um pouquinho impaciente, quero abraçar o mundo com as pernas, né? E aí eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar, não, agora é hora disso, a hora é isso, é um processo de disciplina que ainda está sendo cuidado aí, questão da paciência. E uma mensagem que você deixa, até eu falei agora das mães, mas no geral, né? Que tem conexão com o seu livro, né? Facetas da Personalidade. Dentro do livro, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Uma frase, pode ser, né? Pode ser. Uma frase que eu sempre falo para os meus clientes é: veja a vida sempre como uma floresta por cima. Sabe por que eu falo isso? Porque eu gosto muito de andar na floresta. Aqui tem muitas florestas, onde eu vou cercado de florestas. Um certo dia, eu faço minhas reflexões lá, sempre quando eu vou. E um certo dia eu olhei para cima, né? Que eu nunca olhava para cima, eu só olhava para baixo. E quando eu olhava para baixo, eu olhava... Às vezes eu até me perdia na floresta e ficava, às vezes, um pouquinho desesperada. Ai, meu Deus, eu peguei o caminho errado. E ficava observando as dificuldades ali, né? No meio ambiente. Nesse dia que eu olhei para cima, que eu olhei para a luz, que eu olhei para o poder de Deus, eu disse, meu Deus, a gente tem que olhar a floresta de cima e não de baixo. Porque quando você olha de cima, é como você olhar a sua vida. Você olha não os obstáculos. Ah, aqui tem uma pedra, aqui tem uma porta. Você começa, eu já alcancei esse, eu já alcancei isso, eu já alcancei isso. Eu vou agora para outras etapas. Eu posso usar esse tipo de árvore, eu posso usar essa madeira. Então, você aumenta a sua perspectiva nessas questões. Olhar por cima as situações. Numa montanha, você olha uma cidade por cima, então você tem uma perspectiva maior. Nunca olha para baixo, olha por cima. Nem que seja em sonho. Sim. Agora, nas férias, eu fui para um local na França, que lá tem muitas dunas, e tinha um local que era militar, do tipo de Napoleão, muito alto. E foi a primeira vez, Margarete, que eu vi a floresta de cima, porque eu só via de baixo. Foi sensacional. Eu fiz até uns vídeos para colocar no Instagram. Foi uma experiência sensacional, porque é o que eu falava, né? É o que eu falo, ver de cima, né? Nem que seja no sonho. Não precisa ver de cima, mas ver pelo menos no sonho. Sempre olhar as coisas adiante. Não ficar focando no que vê, que toca na frente, assim. Porque quando a gente vê ali, a gente só vê a dificuldade, não vê a perspectiva, não vê o que pode vir atrás. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, dessa ampliação. E, Lúcia, sobre o seu livro, eu gostaria que você mostrasse novamente, por favor, e onde comprar, né? Você falou que está em português e alemão, é isso? Está em português e alemão. Eu tenho vários livros aqui para quem mora na Suíça, né? Eu já fiz, inclusive, 2 vernissagens, agora em abril e maio, teve bastante pessoas, né? E eu vendo, né, aqui eu tenho disponível alguns livros, vão chegar agora uns da França. Também vendo ele digital, eu mesma posso vender, mas também é disponível no Amazon. Pode encontrar lá no Instagram também. Qual é o seu Instagram? Haberli, Haberli, Bindestri, Lúcia. Ótimo. Uma outra pergunta que nesse momento é um jogo, né, de perguntas, né? Fica à vontade para responder no seu tempo. Uma frase ou pensamento, pode ser de sua autoria ou de outra pessoa. Esse da floresta, eu prefiro. Veja a vida sempre como uma floresta de cima, por cima. E a maternidade? É um aprendizado. Relacionamento? Paciência. A maior... Sabedoria. Sabedoria. A maior travessia da sua vida até agora, seja espiritual ou física? A maior travessia
foi essa conexão mais forte com o divino. Escrever é terapia. E uma cura que você deseja para o mundo? Que as pessoas cada vez mais procurem ter essa expansão de consciência, porque é essa expansão de consciência que traz, né, o autoconhecimento, traz o amor a si, traz o amor ao próximo. E, Lúcia, você faz atendimento online também, como Sim. terapeuta holística, ou é só presencial? Pode ser online também? Pode ser online também. Eu faço na maior parte online, porque as pessoas hoje preferem online, né? E nesse final da gravação do podcast, para aqueles que ainda não tiveram contato, né, com o seu livro, eu queria que você fizesse um resumo, né, da sua obra. Por mais que você já tenha falado alguns trechos, né, mas eu queria que você deixasse com a sua visão, com as suas palavras de autora, de alguém que viveu todo esse processo, né, da escrita, da sua experiência, o que é o livro Facetas da Personalidade. Deixar com poucas palavras? Fique à vontade. No início eu falei, né? É um livro de autoconhecimento que ele dá um suporte na questão da autocura, através principalmente de metáforas e analogias. Porque, na verdade, Margarete, eu ofereço vários tipos de terapias holísticas. Só que quando eu faço uma terapia, eu coloco um saborzinho a mais, né? Que é essa minha experiência de vida, também a questão do conhecimento da medicina chinesa, que eu gosto de praticar, eu gosto de estudar essas questões da energia masculina, energia feminina, os 4 elementos. Então, eu faço uma salada, assim, um método, que é justamente o método que eu estou agora querendo fazer e colocar um novo livro sobre o método desvendando as facetas da personalidade. E, Lúcia, tem algum projeto, plano ainda para esse ano? Algum evento que você vai participar? Eventos, eu sempre sou chamada para um evento ou outro, mas eu estou no momento focando mais nas terapias, né? As terapias, porque no ano passado eu passei um ano muito intensivo, fazendo muitas terapias, e me desgastou um pouco, assim, emocionalmente, né? Porque eu gasto muita energia, envolvo demais. E agora deu uma parada, mas uma parada porque a maioria das pessoas tiveram alta, né? O objetivo da terapia. Só me procura, assim, para dar uma recalchutada, às vezes, mas o básico, aquele problema maior já foi, né, trabalhado. E agora eu foco mais na questão da ortomolecular. Inclusive, eu tenho 2 grupos, tem um grupo em alemão, tem um grupo em português, e tem um grupo agora que eu iniciei sobre as terapias holísticas e relacionado ao livro. Então, eu dirijo esses 3 grupos e é muito trabalho, né? No chat, tem bastante pessoas nos meus grupos, e está lá também na mini bio, né? Quem quiser conectar, está disponível na mini bio no Instagram. Muito obrigada pela sua participação. Foi um momento de muito aprendizado, conexão. Creio que as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que irão ainda ter acesso ao programa também terão muito aprendizado, que esse é o propósito do podcast. Aprendizado, conexões, histórias, conhecimento. Muito obrigada pela sua presença. O prazer foi todo meu e agradeço também de coração pela sua disponibilidade, pela ajuda também da Línia, né? Que nos Sim, a Línia apresentou. Querida. Estou muito agradecida e é isso aí. Chegamos ao fim do Pode Ouvir Histórias de Livros. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, tire algumas dúvidas também e compartilhe o conteúdo. Um abraço para todos. Um abraço, gratidão.